Agora, a relação entre Babel e globalização. A sombra de Babel. Por que os impérios humanos sempre caem? Você já teve a sensação de que o mundo caminha para uma cultura única, sem rosto, onde todos devem pensar e agir da mesma forma? Já se sentiu preso em uma bolha na internet, um lugar onde todos falam a mesma língua ideológica e o diálogo com o diferente se tornou impossível? Você certamente já está percebendo que o sangue derramado por inocentes nas guerras regionais não é mais que o resultado de ocupação de terras para a construção de torres a serem ocupadas por condôminos, unificados pela ganância e arrogância de líderes que se consideram poderosos e autossuficientes. Fica difícil entender os fatos quando o noticiário tendencioso parece estar a serviço da confusão generalizada, entregando mais propagandas que notícias. A chave para entender esses fenômenos, porém, pode facilitar a percepção dos sentidos. Ela foi escrita há milênios por uma sabedoria que narra a história da Torre de Babel. Essa narrativa não é apenas sobre um prédio antigo. É uma profecia viva sobre o destino de todo o projeto humano que, movido pela soberba, tenta construir sua própria glória, ignorando os limites da natureza na camada material e as orientações da soberania de Deus na esfera espiritual. O projeto de Babel, mais que uma torre, uma rebelião. A Bíblia nos conta que após o dilúvio, a humanidade tinha uma só língua. Em vez de obedecer à ordem divina de se espalhar e povoar a terra, eles decidiram se concentrar dentro de uma bolha de isolamento. O plano da rebelião era ambicioso. Venham, vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Gênesis 11:4. Vamos decodificar pontualmente o sentido dessa rebelião. Primeiro, a Torre da Unidade Forçada. O objetivo era criar uma única ordem mundial, econômica, política e social. Uma centralização total do poder para garantir a segurança e a sobrevivência por meio da manipulação e da força humana, e não da providência divina. Esta é uma hubris que acontece hoje diante de nossos olhos. Segundo, a Torre da Soberba, hubris. A motivação era clara: façamos isso para engrandecer o nosso nome. Como se vê, era um projeto de autoglorificação, um monumento ao orgulho supremacista que diz: nós somos suficientes, nós temos tecnologia para controlarmos nosso destino, não precisamos de Deus. Terceiro, a Torre da Desobediência. A decisão de não se espalhar foi uma afronta direta e deliberada ao primeiro mandamento dado à humanidade pós-diluviana: espalhem-se e encham a terra. Os rebeldes trocaram o plano de Deus por um plano humano. Com esses propósitos, a obra é iniciada com orgulho e empolgação. A resposta soberana, o sopro que derruba gigantes. A reação de Deus é uma aula de soberania. Ele não envia fogo ou um terremoto. A intervenção divina é muito mais elegante, articulada e profunda. Deus desce e confunde as línguas. Este ato não foi um castigo, nem uma simples punição. Foi uma restauração do propósito original. Ao diversificar as linguagens, Deus forçou o cumprimento de seu plano, a dispersão da humanidade, a criação de diferentes culturas e a garantia de que nenhuma superpotência humana pudesse alimentar a pretensão de se divinizar. A lição é eterna. Projetos humanos que ignoram a Deus, fundamentados na soberba, carregam dentro de si o vírus da sua própria destruição. A busca por uma unidade baseada no orgulho não gera harmonia, produz confusão, violência e fragmentação. E como já ensinava o mestre Ortiz, nenhuma sociedade prospera em ambiente de vandalismos, mentiras e guerras destrutivas. As novas torres de Babel. Onde estão hoje? A sombra de Babel se estende até os nossos dias. A hubris humana continua erguendo suas torres com novas tecnologias e ideologias. Vamos enumerar aqui algumas dessas ambições. Primeiro, a torre da globalização hegemônica. Muitos aspectos da globalização se assemelham ao projeto de Babel.
A tentativa de impor um único modelo econômico e cultural, muitas vezes através de estruturas neocoloniais, busca criar uma aldeia global padronizada. Promete-se progresso e unidade, mas frequentemente entrega-se extermínio étnico e cultural. Concentração de poder nas mãos de poucos é facilitada pela aliança com as Big Techs. A língua única passa a ser a do mercado global, e quem não aprender a falar as novas palavras é abandonado na beira da estrada. Segundo, a torre das bolhas digitais. As redes sociais e as novas tecnologias de computação e de comunicação são os tijolos da Babel moderna. Com um potencial imenso para unir, elas são paradoxalmente usadas para construir muralhas. Algoritmos nos fecham em bolhas ideológicas, onde só ouvimos ecos de nossas próprias opiniões. Esta é a nova confusão de línguas. Falamos, mas não nos entendemos. Cada bolha se torna uma tribo, construindo sua identidade na hostilidade à outra, aparelhada por projetos de poder que lucram com a polarização. Políticos de mãos dadas com empresários alimentam essas bolhas para delas obter fácil e acriticamente votos nas urnas e dinheiro nos bancos. Esses são dois projetos que atualizam a profecia da Torre de Babel nos dias de hoje, caracterizando cenários de caos nas relações sociais, tensionando e gerando ódios e desentendimentos. A ameaça de desgraça é iminente e perigosa para toda a humanidade. A torre sobe incontrolável. Finalmente, vamos falar de pontes. A escolha entre a confusão de Babel e a unidade de Pentecostes. A história nos coloca diante de uma escolha. Podemos insistir em construir nossas torres de orgulho, seja no cenário geopolítico, econômico ou nas nossas trincheiras digitais, ou podemos buscar o modelo divino de unidade. A resposta de Deus a Babel encontra seu glorioso contraponto na narrativa de Pentecostes. Atos capítulo 2. Ali, o Espírito Santo não apaga as diferentes línguas para criar uma uniformidade forçada. Pelo contrário, ele capacita os apóstolos para que, em suas diversas línguas, todos pudessem compreender a mesma mensagem de salvação. A unidade de Pentecostes é a unidade no Espírito. Ela celebra a diversidade, promove a compreensão e se baseia no amor e na caridade, não no poder. A unidade de Babel é a uniformidade pelo poder. Ela apaga a diversidade, gera confusão e se baseia no orgulho e na ambição. Todo projeto que tenta criar um paraíso sem Deus, uma unidade sem amor e uma glória que não seja a dele, está fadado a se tornar apenas mais um monte de ruínas na planície da história. A verdadeira vocação humana não é construir torres para alcançar o céu, mas construir pontes que possibilitem que o céu desça até nós através da humildade, do serviço e da submissão ao único soberano de poder sobrenatural, aquele que é fiel e confiável desde a eternidade. É impressionante como uma história tão antiga parece ter sido escrita sobre hoje, não acha? Totalmente. Ele falou sobre fazer um nome para si mesmos. É exatamente o que vemos. Não apenas em grandes projetos políticos, mas na nossa cultura. A busca pela fama, pela autossuficiência a qualquer custo. A soberba, a ubris. Como ele disse. E a resposta de Deus, na história, não foi destruir. Foi diversificar. Forçar o cumprimento do plano original. É uma lógica completamente diferente da nossa. Acreditamos exageradamente na sanção do Estado e no castigo como resposta à transgressão. É a diferença entre a unidade da força e a unidade no espírito. Entre Babel e Pentecostes. Que coisa interessante, hein? Todos se entendem na diversidade, apesar das diferenças, e não pela ausência delas. O sentimento de superioridade e a intolerância de não aceitar conviver com a diversidade, acho que foi este o ponto de partida para aquela rebelião que resultou numa grande tragédia, embora a queda da torre não tivesse resultado na morte de ninguém. Acho que essa é a lição final.